Pessoal, meu nome é Rafael Andrade. Hoje a gente vai falar das características dos argissolos, né? Os argissolos são um solo que se destaca por sua característica específica, né? Importância na agricultura e na ecologia. Aqui são uma das principais características dessa classe solo, né? A textura, por exemplo, né? Os argissolos apresentam uma textura argilosa, né? Com alta proporção de partículas de argila em relação à areia, silt, né? Essa característica também contribui para a sua capacidade de retenção de água, nutrientes, né? E também o horizonte A, né? A gente pode falar que a camada superficial, o horizonte A, é geralmente rica em matéria orgânica, né? Matéria orgânica, que favorece a fertilidade. Essa camada escura contém quantidade significativa de nutrientes, né? O horizonte B também, dos argissolos, é caracterizado pelo acúmulo de argila, que resulta de processos de intemperismo e lixiviação. Essa camada pode apresentar uma coloração mais clara, né? E é frequentemente mais compactada do que a camada superficial. E a capacidade também que a gente pode falar de retenção de água, né? Devido à alta proporção de argila, os argissolos possuem uma boa capacidade de retenção de água, que é benéfico, né, em regiões onde a disponibilidade hídrica pode ser um desafio. E sobre também uma outra coisa, a fertilidade, né? A gente pode falar, os solos são geralmente considerados solos férteis, adequados para a agricultura, né? Eles são capazes de sustentar diversas culturas, né? Especialmente aquelas que requerem o solo de boa retenção de umidade, né? E outro ponto que a gente pode falar é sobre a distribuição, né? Esses solos são encontrados em várias regiões do mundo, mas são mais comuns em áreas tropicais e subtropicais, onde em condições climáticas favorece o desenvolvimento, né? É outro ponto também. O uso agrícola, né? A gente pode estar falando que os argissolos são amplamente utilizados para a agricultura, especialmente para cultivo de grãos, pastagens, culturas perenes, devido à sua fertilidade e à capacidade de retenção de água. Então, em resumo, os argissolos são solos férteis em boa capacidade de retenção de água, né, tornando especialmente essencial para a agricultura em diversas regiões, né? A compreensão de sua característica é fundamental para o manejo sustentável e a conservação. Um abraço, pessoal. O argissolo é um dos solos mais comuns no Brasil. Ele apresenta uma textura contrastante, apresentando um horizonte superficial arenoso e um horizonte subsuperficial rico em argila. Por isso, ele é o solo com melhor drenagem, assim tornando-o moderadamente permeável. Opa, boa tarde. Explicando um pouco mais sobre os argissolos, a gente tem 6 argissolos que são mais reconhecidos. Dentre eles, a gente tem os argissolos vermelhos, amarelos, acinzentados, bruno-acinzentados, argissolos vermelhos, amarelos. Cada um com suas características, geralmente dadas pela cor desse solo, pela coloração desse solo, onde todos vão ter o horizonte B com maior porcentagem de argila. E na próxima imagem, a gente está vendo como a distribuição desses argissolos funcionam em toda a extensão brasileira. A gente pode ver que a gente tem bastante desse solo no Brasil em si, mas a gente tem um maior enfoque na região da floresta amazônica, onde pelo intenso intemperismo das chuvas fazem as partículas. E aí pessoal, meu nome é Leonardo, vou estar falando sobre algumas curiosidades do argissolo. Separei umas partes que eu acho que vai ser bem interessante de estar falando. Bom, passando aqui agora para a parte de slide, para explicar melhor algumas curiosidades. O primeiro tópico que eu separei é o solo enganoso. Mas por que solo enganoso? Você olha para o argissolo, você pensa que ele é muito fértil, mas na verdade ele é bem pobre em nutriente. Para dar certo na agricultura, normalmente tem que colocar muito calcário e adubo, senão as plantas sofrem. O problema é que normalmente o argissolo parece muito fraco, mas com o manejo correto ele vira um solo muito produtivo, bem produtivo. Falando sobre a coloração, depende da região e do tempo, o argissolo pode mudar de amarelo para vermelho ou até ficar meio acinzentado. Acontece por causa do ferro que tem nele. Se oxidar muito, fica vermelhão, e se perder o ferro, ele pode ficar até branco.
E no tópico sobre bipolaridade, por que ele é bipolar? Ele é meio bipolar com água. Em alguns lugares ele absorve muito rápido a água e seca muito rápido também. Em outros lugares ele retém muita água, pode parecer até um pântano. Isso é relacionado com a quantidade de argila no subsolo. Às vezes a água entra e vai embora, mas em outros casos ela forma uma barreira e prende tudo. Agora falar sobre a mudança de sabor das coisas. O argissolo ele pode influenciar no sabor dos alimentos. No café, por exemplo, o argissolo, se for mais argiloso, o gosto do café fica mais ácido. Inclusive, tem uma pesquisa em vinhedos que fala que o tipo de solo influencia muito o sabor da uva, consequentemente influencia também no sabor do vinho. O argissolo também é um arquivo histórico natural. Esse solo já foi mexido por povos antigos há milhares de anos. Já encontraram ferramentas, pedaços de cerâmica enterrados, que mostra que os indígenas cultivavam essas terras antes da gente. E alguns grupos sabiam que o solo era fraco e criaram técnicas para deixar ele mais fértil, como adicionar matéria orgânica. O argissolo também pode ser relacionado à alteração de clima num lugar. O solo ele influencia a temperatura e a umidade do ar ao redor. Em áreas onde o argissolo está muito compactado, a evaporação da água diminui e o ar pode ficar mais seco. Dependendo da região, isso pode criar microclimas, fazendo uma fazenda ser mais quente, por exemplo, ou mais úmida que a outra, mesmo que estejam próximas umas das outras. Então é isso, galera. Essas foram algumas curiosidades que eu separei. Eu achei mais interessante para falar sobre o argissolo. Acho que tem um conteúdo bem amplo, dá para entender melhor sobre o argissolo. E é isso, até mais.